Nós exaltamos o seu nome, Jesus. Nós exaltamos o nome de Jesus nesse lugar. Jesus, Jesus, não nos envergonhamos desse nome. Não colocamos a nossa confiança em outro nome. Jesus, Jesus, Jesus. O prometido, a raiz de Davi. Aleluia. O prometido, aquele que é a estrela da manhã, o nome sobre todo nome, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Nissi. Tudo se encontra nele, toda a plenitude de Deus está nele. Jesus, 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 o nome o qual as trevas tremem de medo. Jesus, 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 o nome o qual o sistema desse mundo teme. Jesus, o Messias prometido, aquele que veio e voltará para consumar sua vitória, trazendo uma cidade celestial. Aleluia, assentará num trono aonde ninguém o arrancará dele. Com o sopro da sua boca ele irá destruir todos os principados e potestades. Toda língua confessará, todo sistema terá que se dobrar diante dele. Jesus, Jesus, Jesus. Todos aqueles que o amaldiçoaram, todos aqueles que zombaram do nome dele, estarão de joelhos naquele dia, reconhecendo: era mesmo o Rei, era mesmo o Senhor, era mesmo o Deus forte que nunca perdeu uma batalha. Jesus, Jesus, toda língua que zombou irá confessar: Jesus é o Senhor. Ele governará as nações com seu cetro de justiça. Jesus, Jesus, Jesus. Não há outro nome. Não há outro nome que os sistemas desse mundo temam. Não há outro nome que os homens maus citem em suas reuniões, que os afronta, que os amedronta. Jesus, Jesus. Os homens maus desse tempo se organizam, fazem seus planos e citam o nome dele. Temos que parar o evangelho, temos que confundir a igreja, temos que destruir a família, e tudo se resume em uma coisa só: eles temem Jesus. Eles temem Jesus, eles temem Jesus. Os demônios que agem nesses homens que governam os sistemas caídos desse mundo temem Jesus, temem Jesus. Eles temem que os nossos filhos exaltem Jesus, eles temem que as nossas crianças falem de Jesus, eles temem que as nossas crianças acreditem em Jesus, porque eles sabem que esse é o nome que envergonhou principados e potestades e os expôs na cruz. Ei! Deus está falando. É um tempo para exaltarmos mais alto. Jesus, 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 Jesus. Todo sobre todo nome, Jesus,
duvidar de você se você falar, eu creio em Deus. Eles vão falar, legal, bacana, eu também creio. Só que o meu Deus tem outro nome, mas eu creio em Deus. Ou ele vai dizer, eu creio em Deus igual a você. As escolas não tem problema, o sistema maléfico dentro das escolas não tem problema com Deus. Ninguém vai achar você um bobo, um tolo, por crer em Deus. Ninguém vai humilhar você por crer em Deus. Mas ouse dizer que o seu Deus tem um nome. Ouse dizer que você segue Jesus e você vai ver o que acontece. Ouse falar desse nome, que você vai ver como vão dizer que você é bobo, que você é tolo, que você é ignorante. As trevas odeiam esse nome. Eles querem destruir esse nome, mas é um nome que não sai da boca deles. Quando os sistemas desse mundo que querem destruir os valores de Deus vão se reunir, quantos vídeos eu já vi em reuniões, planejando a agenda progressista, como que eles vão avançar com as suas agendas, com os seus projetos, com os seus planos, e alguém se levanta, tem que dar um jeito de parar a igreja. Não é sobre a igreja, é sobre o nome que a igreja declara. Tem que dar um jeito de calar um nome, Jesus. A nossa luta não é contra eles, é contra principados e potestades, demônios que agem na vida desses. E a raiva que eles têm é porque o diabo sabe que o nome de Jesus tem poder. Precisamos exaltar mais o nome de Jesus nesse tempo. Esse é o nome a qual o anticristo treme as pernas, meu irmão. Jesus, 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 aleluia. Nós exaltamos seu nome. Jesus, nome o Espírito Santo quer nos levar a uma jornada de mais amor por Jesus, de mais compreensão do poder no nome de Jesus, de mais devoção a Jesus. O Espírito Santo quer usar a adoração, a equipe de louvor, para nos levar em um movimento de adoração a Jesus, de exaltação a Jesus. É a nossa força, é a nossa arma de guerra. Exaltarmos a Jesus, adorarmos a Jesus. Eu vejo uma multidão de pessoas vindo ver uma igreja que queima de amor por Jesus. Eu não consigo nem entender a plenitude do que Deus está fazendo e falando ainda, meu irmão. Mas é sobre isso. É sobre levantar o nome de Jesus. nome sobre Jesus. Nós não estamos cantando um recorte de Jesus. Nós estamos cantando Jesus em toda a sua plenitude. Nós queremos tudo. Nós queremos o Jesus que diz: vai, não peques mais. Mas nós queremos também o Jesus que nos confronta em amor, o Jesus que nos transforma, o Jesus que nos santifica. Vamos lá, vamos lá. A pergunta é: onde está o amado? Quem é Jesus? Será que
nós nos lembramos quem é Jesus em um tempo de tantos recortes. Assim como eu escolho um pedaço da pregação que eu quero que as pessoas vejam no meu Instagram, as pessoas estão fazendo recortes sobre uma parte de Jesus. E às vezes alguém olha um recorte meu e eu estou falando totalmente o contrário na pregação, e alguém vem e faz uma interpretação totalmente contrária ao que eu estou dizendo na pregação inteira, porque ela viu um recorte e chegou a uma conclusão. Boa parte da igreja do Senhor está adorando recortes de Jesus. E talvez seja por isso que nós temos porções. Não, nós estamos exaltando Jesus. Jesus é uma pessoa. Ei, Jesus é uma pessoa. Você não recorta uma pessoa, irmão. Você não escolhe com qual parte do Marlon você vai se relacionar. Isso é um abuso. Dizer pro Marlon, você tem que ser só isso pra mim. É um desrespeito com o Marlon você não aceitar ele na sua totalidade. Nós precisamos adorar a pessoa de Jesus, meu irmão, na sua totalidade. Eu não sei quantos estão me entendendo, mas eu sei que tem gente que está. Eu não quero ele por fração. Eu não quero um pedaço dele que me agrada mais. Eu quero ele. Ei, irmãos, a gente está na nova aliança e quer viver como se estivesse na velha. Na velha, cada geração, isso me veio agora, cada geração tinha uma porção de Deus. Para uns Deus se revelou como Jeová Rafá, para outros era Jeová Jireh, para outros era Jeová Nissi. Eles não conseguiam receber Deus na sua totalidade. Mas Hebreus diz: chegou a hora, o tempo é esse. Outrora Deus falou por meio de profetas e sacerdotes. Agora Ele falou por meio do Filho, que é a expressão exata, total do seu ser. Em Jesus nós não precisamos escolher se relacionar só com a cura. Não, irmão, é muito pouco. Os profetas falaram desse tempo, desejando viver isso. O livro de Hebreus diz que eles profetizaram daquilo que nós podemos desfrutar hoje. O livro de Hebreus diz que a plenitude dos tempos se deu agora. Moisés, Abraão, Elias, Jeremias, Eliseu, todos estavam, Isaías, Davi, falando acerca desse tempo, do privilégio de conhecermos Jesus, de conhecermos a Deus na sua expressão exata. E a gente vai ficar fracionando, escolhendo uma parte. Queremos Jesus por inteiro. Eu não vou recortar Jesus. Quem precisa mais do que ser recortado, ser morto da carne, é eu e você, meu irmão. Não é Jesus que vai mudar para você aceitá-lo, porque o poder está no quanto Ele é capaz de transformar você, de mudar você. Eu quero Jesus. Abre sua Bíblia em Salmos 23. A equipe de adoração pode voltar. Salmos 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta. Ele me faz deitar em verdes pastos, Ele me conduz ao lado das águas serenas, Ele me conduz ao lugar de águas tranquilas.
Irmão, você não precisa viver toda a história de ir no vale para depois encontrar o lugar de águas tranquilas. Se você entrar pelo vale da sombra da morte, se você tomar a rota errada, se você já está nesse momento, eu tenho uma boa notícia. Ele é o bom pastor que vai atrás da ovelha perdida e te traz de volta, e te busca. Vai atrás de você. Agora, você não precisa viver de vale em vale, procurando o que nós já temos em Jesus. A promessa do verso 2, ele me faz deitar em verdes pastos, ele me guia ao lugar de águas tranquilas. A promessa do verso 1, do verso 2, ela já está cumprida no verso 1. Porque se o Senhor é o meu pastor, e de nada sentirei falta, então o lugar de águas tranquilas, o lugar de pastos verdejantes, o lugar de suprimento, o lugar de provisão, é Ele. Por vezes nós ficamos de um lado para o outro buscando aquilo que nós temos teremos quando decidimos descansar nele. Ele é o nosso pasto verdejante. Ele é o nosso lugar de águas tranquilas. Aquele que beber de mim nunca mais terá sede. Ele é a pedra que Jacó deitou e conseguiu dormir e sonhar com o céu. Deitou e viu anjos de Deus descendo e subindo. Só que o problema é que por vezes Jesus não parece um travesseiro confortável. Por vezes ele parece uma pedra cheia de quina. Tem que ter fé para deitar nele. Vamos lá, irmão. Por vezes ele não parece um lugar confortável. Porque quando nós vamos deitar nele, a gente vai descendo e vai tendo que tomar algumas decisões de aceitar propostas, convites dele que não parecem nada confortável para a nossa carne. Mas uma vez que em fé nós deitamos, nós dormimos e descansamos. Tem gente brigando porque está buscando um travesseiro felpudo. Não, Jesus não vai se transformar em um travesseiro de penas de ganso, irmão. Ele não se parece. Se você olha para Jesus e só vê um travesseiro de penas de ganso fofinho, sinto lhe dizer, você está naquela parte que eu falei, fracionando um pedaço de Jesus. O descanso nós encontramos no senhorio de Jesus, na rendição, na morte da carne. Não é no desconforto da carne, não, é na morte da carne. Ele é um travesseiro que quando você bate nele, irmão, você morre e nasce de novo. Ele é um travesseiro que nós encontramos vida quando nós olhamos para aquela pedra cheia de pontas. O profeta diz que como quando come, né? O rolo, como é que é? É agradável ao paladar, mas amargo no estômago. Tem muita gente querendo a parte doce de Jesus, mas não quer sentir o amargo no estômago. E nem todo remédio que cura é gostoso. Quantas vezes nós falamos, que saudade do metiolate que ardia. Às vezes o remédio, ele é ardido, mas ele tem o poder de te curar e trazer refrigério para você poder comer bem depois, para você poder desfrutar da vida depois. Mas primeiro você tem que, em fé, aceitar o pacote. E o pacote é crer que por mais que pareça uma pedra, às vezes, um lugar desconfortável, o evangelho, porque é renúncia, é confiança. Você deita e de repente pega no sono e descobre que você achou o lugar mais confortável do mundo. Você já deitou em muita coisa com pena de ganso e teve uma péssima noite. Você já buscou muitas coisas
deliciosas ao paladar e ao estômago, mas que no outro dia você estava de ressaca botando tudo para fora. Quantas noites você passou pulando, dançando, mas quando você chegou em casa, o travesseiro não era um lugar de descanso e não tinha provisão nenhuma depois que você deitava, era só perturbação a noite toda. Se você quer um lugar de descanso, você precisa se render a Jesus. Se você quer ter a visão de Jacó, vendo os anjos descendo e subindo, se você quer de fato ter um encontro com Deus, descansa no Evangelho, crê em Jesus, confia. Eu quero te fazer uma pergunta que o Senhor me fez ali na adoração, para fazer para vocês. O que lhe aguarda depois do vale? O que nos espera depois do vale? De que vale que eu estou falando? Dos lugares de conflito, dos lugares de guerra na mente. Eu estava pensando que vida maravilhosa você teria se você saísse desse lugar de guerra na mente, de perturbação, de conflito que você vive diariamente, para entrar num lugar de descanso e confiança em Jesus. Olha, eu já passo muitas vezes por dias aonde nós somos bombardeados por setas do diabo e a gente fica com a mente inquieta. No dia que a gente está assim, a gente quase não produz nada, porque a gente fica o tempo todo guerreando na mente, em conflito. E a verdade é que em tempo de guerra você constrói muito pouco. Não é à toa que Davi queria construir um lugar para Deus, e Deus disse: você não, Davi, porque você é um homem de guerras. Quem vai construir é o seu filho Salomão. Por quê? Porque no tempo de Salomão não era mais um tempo de conflitos. Se Davi constrói naquele tempo, ele ia construir, o inimigo ia destruir. Ia construir, o inimigo ia destruir. Como eu já ensinei aqui, não dá para você impedir o diabo de falar. Ele é um falastrão. Ele vai estar sempre falando coisas ao seu respeito, trazendo mentiras, dizendo quem você não é, lembrando você do seu passado, sempre apontando para a sua natureza adâmica, para a sua carne. Ele não vai parar. Ele é o acusador dos irmãos, diz lá o livro de Apocalipse. Mas a verdade é que a acusação do diabo só tem poder, a mentira, que é tudo aquilo que o diabo diz, só tem poder quando ela é aceita como verdade. Quando nós estamos em conflito, nós estamos, amém, resistindo. Ótimo, ok, é um bom nível. Mas Deus quer levar-nos num lugar de convicção na verdade, ao ponto de que nós nem vamos entrar em batalhas na mente com a frequência que você está entrando. Jamais que eu vou te prometer que você nunca vai entrar, porque até Jesus foi tentado durante um período de 40 dias, e com certeza tentado diversas outras vezes. Mas com toda certeza Jesus andava numa comunhão com o Pai, em um lugar de profundo descanso e paz em Deus, para poder fazer tudo o que ele fazia e mais, para poder ouvir o Pai. Como é difícil ouvir ao Pai, ouvir a Deus, quando nós estamos com a mente perturbada, sim ou não? É tão difícil que Deus sabe disso, que Deus levanta pessoas para pregar para a gente, para orar por nós, para liberar uma palavra. Aí o refrigério vem de fora. É como se alguém pegasse um balde de água e vou te ajudar. Ai, realmente, eu não sou isso que eu estou pensando. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. É um ambiente de adoração que você entra e traz um refrigério. Quem já chegou na igreja inquieto, chegou na adoração, você ufa. Quem aqui mais? Eu já, várias vezes. Mas não é a vontade de Deus que a gente viva constantemente nesse conflito. Quando a acusação
produz inquietação, é porque em algum nível nós aceitamos a mentira como verdade. Ainda que não tenha sido, eu acredito em 50% nisso. Às vezes eu acredito 0,1%, o suficiente para perguntar em algum lugar na minha mente: será que o diabo está certo? Esse será não é da vontade de Deus. Quando o diabo vem e diz: esse ambiente aí, o que Deus está fazendo, não é para você, e você começa a responder a ele, tem que devagar aqui. Se você precisa responder, responda. Mas Deus quer nos levar num lugar de profundidade, de convicção em quem nós somos em Deus, que nós não vamos precisar responder, porque o que Ele está falando não tem sentido algum. Isso você não resolve na hora que o problema vem. Se veio a acusação e você precisa responder, responda. Não tem como viver o que eu estou falando na hora que o pau está torando. Isso você vive crescendo na convicção da justiça diariamente, crescendo na revelação do que é ser justificado por Cristo Jesus diariamente. A Bíblia chama isso de consciência de justiça. É uma convicção na obra consumada de Jesus. 2 Coríntios 5:21 diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que é ser justiça de Deus? Eu vou traduzir para você. Ser justiça de Deus, ser justificado, é entrar na presença de Deus como se o pecado, é estar na presença de Deus como se o pecado nunca tivesse existido. Imagina esse lugar. É o que a obra de Jesus trabalhou para nós, para nos dar uma consciência de justiça. Lembra? Capacete da salvação. O que protege a minha mente é capacete da salvação. Eu fui salvo e ponto final. Eu fui aceito por Deus e ponto final. Deus quer que saiamos desse lugar de ficarmos batalhando na mente o tempo todo, para entrarmos num lugar de profunda rendição a Ele, de convicção do que Ele fez, para produzirmos mais. Imagina uma mente que pode ficar pensando nas coisas do alto, que pode ficar livre para criar o que Deus quer fazer na terra, livre para ouvir a Deus. Você acha que em algum momento, quando o diabo dizia que Jesus não era filho de Deus, passou na cabeça de Jesus de que ele não era? Não. Se nós quisermos ser uma igreja mais produtiva, se nós quisermos permanecer no Monte Santo do Senhor, abra sua Bíblia comigo aí. Hebreus capítulo 10, verso 20. Hebreus, verso 10, verso 20. O que diz aí Hebreus, capítulo 10, verso 20? Qual que é a promessa que está aí? Qual que é o convite de Deus que está aí? Que entremos ousadamente, é isso? Ousadamente pelo novo e vivo caminho, até o trono da graça de Deus. Você acha que alguém que está em profundo conflito o tempo todo, para aceitar aquilo que já é, lutando na mente o tempo todo, vai conseguir permanecer? Entrar até vai. Você entra no domingo. Por quê? Porque no domingo a gente vem com violência, irmão. A Bíblia diz que 1 persegue 1000, 2 perseguem 10.000. Agora eu quero ver 1000 cantando junto, adorando junto, se tu não entra, se a gente não coloca você. Aqui domingo, meu irmão,
A gente não tem 4 aqui carregando o homem acamado, não. A gente tem 1000, tem daqui a pouco, amém? Pelo menos uns 600 a gente tem aqui, meu irmão. Para pegar a sua maca e enfiar você na presença de Jesus. Quem conhece a história dos 4 homens que levaram um amigo? Então a gente vai enfiar você, irmão. A adoração está aqui, pegando você, palavra, pessoas do seu lado adorando, gente que você nem conhece que está andando e orando por você aqui dentro, para colocar você no Santo dos Santos. Mas a promessa não foi sobre te colocarem, a promessa não foi nem sobre você entrar e sair, a promessa foi sobre permanecer nesse lugar. E o que nos tira desse lugar? Não nos acharmos dignos de estar nele. O texto diz entrar ousadamente. Ousadamente não é entrar com dúvida. Será que eu vou? Eu sei que vocês, a maioria está vivendo o que eu estou falando, porque na adoração, vocês não entram, nem na igreja que vocês estão todo mundo aqui junto, eu vejo vocês entrando na primeira canção. Vocês na primeira canção estão ainda, será que é para mim? Será que eu devo? Sabe? Tem que ficar sendo instruído e aí de repente você vai. Tem igreja que o povo nem vai. Antigamente era lá na última canção que vocês entravam, agora na segunda está entrando. Mas já era para chegar chegando, chegar estando, melhor ainda. A nossa reunião deveria ser a reunião de pessoas que chegam no templo e já estão no Santo dos Santos a semana toda. E agora elas vão adorar junto. Está entendendo? Ousadamente estou em casa. Não tenho dúvida nenhuma. O sacerdócio da velha aliança, ele não entrava ousadamente. Por quê? Porque eles não sabiam se o sacrifício daquele cordeiro tinha sido feito de maneira perfeita. E o que gabaritava, o que dava direito ao homem de estar na presença de Deus, era o sacrifício de animais. Se o sacrifício fosse feito errado, o homem não seria aceito na presença de Deus. E detalhe, era só o sumo sacerdote, não era para todo mundo. Mas aí o Evangelho faz esse convite, essa convocação: entremos todos nós ousadamente, com convicção de que Deus já está lá, esperando não, perguntando: cadê você? Aonde você está? Lembra da primeira palavra 2 semanas atrás, de onde está o amado? Aonde está você? A pergunta de Deus continua: aonde está você, Adão? Aonde está você, Paulo? Aonde está você, Ana? Que você não está onde você deveria estar. Por que você está escondido ao invés de estar aqui na minha presença? A pergunta de Deus continua sendo essa. Salmos 24. Volta lá agora para Salmos 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Aí uma pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Essa pergunta ficou ecoando na minha cabeça essa semana. O amado está nesse lugar, meu irmão. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem deseja estar face a face com Deus? Eu saí domingo aqui dizendo para Deus, e a semana lendo a história de Moisés e dizendo para Deus: eu não quero parar no nível da sarça. A sarça é um convite, ela não é o fim. Eu não quero parar no nível das experiências com o poder de Deus. Eu não quero apenas o poder de Jesus, sentir Jesus. Eu quero andar com Jesus. Moisés foi chamado pela sarça e nunca mais voltou naquele lugar. Cadê aquele negócio que queimava aqui? Porque ele sabia que a sarça era o começo. Eu não quero o que está lá atrás. Eu quero subir o Monte Santo do Senhor e vê-lo face a face.
Eu não quero apenas o nível de Moisés. Se tem alguém aqui que precisa ver a sarça, ela vai queimar, meu irmão, em nome de Jesus, como queimou para mim, me convidando, me chamando. Mas eu não quero parar nesse lugar, e a nossa igreja está sendo convidada a sair num lugar onde nós cultuamos o mover, para cultuarmos o Deus do mover. Em breve eu vou explicar sobre isso com mais calma. Eu quero sair do nível da sarça. Só um gostinho para você. A obra do Espírito Santo é apontar para Jesus, é glorificar a Jesus. Enquanto nós focarmos no que o Espírito Santo pode fazer, no fogo, na experiência, é o que teremos, irmão. Para alguns isso é muita coisa, mas eu não quero bronze enquanto eu posso ter ouro. Sinais acompanham aqueles que creem. Que creem em quem? Em Jesus. A obra do Espírito Santo é apontar para Jesus. E quando nós estamos em Jesus, a igreja fica gloriosa, com sinais e maravilhas. Mas nós não buscamos sarça, nós não buscamos sinais e maravilhas. Está na hora das nossas canções desejar menos o fogo e desejar mais os olhos de fogo de Jesus, a pessoa de Jesus. Vamos lá, irmão. Não sei quantos estão entendendo o que eu estou falando. Está pregando contra tudo que a gente sempre falou. Não, eu estou falando onde está tudo que a gente fala. Estou falando do nível mais alto, irmão. Estou falando de um nível mais alto. Eu estou falando de querer ver o que Moisés viu, que o seu rosto ficou cheio de glória. Moisés viu Deus passando de costa, e estava baseado em promessas mais baixas, diz o livro de Hebreus. Nós estamos em promessas mais excelentes. Eu quero ver Jesus, eu quero andar com Jesus. Como assim, Bill? Paulo foi tomado aos céus, durante 3 dias ficou lá, vendo, ouvindo coisas inefáveis. Nem lembro se foi 3 dias, 3 mesmo? Acho que é 3 dias mesmo. Enfim, eu quero é isso, meu irmão. Eu quero passar tempo com Jesus. Eu não quero ficar adorando a sarça. A obra do Espírito Santo vou pregar sobre isso em breve. A obra do Espírito Santo é glorificar Jesus. O Espírito Santo, isso aqui vai bugar a mente de alguns. O Espírito Santo não quer receber glória. Ele não quer receber glória. O Espírito Santo está trabalhando para a igreja olhar e desejar Jesus. E quando a igreja persegue Jesus, ela dá matéria-prima para o Espírito trabalhar, meu irmão. Vamos lá, irmão. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem estará no lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Irmãos, as nossas obras jamais poderiam fazer isso aqui. Limpar as nossas mãos e purificar o nosso coração. Nem mesmo Davi, Moisés, com toda a sua devoção, foram capazes de santificarem-se. A Bíblia diz que todos aqueles homens pecaram. Todos, nenhum era justo. Ninguém foi capaz de fazer essa obra por si mesmo. Só Jesus pode nos dar o acesso ao Santíssimo Lugar. Quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Aqueles que têm mãos limpas e coração puro. Nós temos isso em Jesus, irmão. Jesus já nos deu esse acesso. Jesus já nos deu esse lugar. E o texto continua: que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Olha esse verso 6. Esta é, e nós somos esta geração daqueles que buscam a tua face. A geração que foi santificada para subir o Monte Santo do Senhor será conhecida como a geração que busca a face de Deus. E quem é a face de Deus? Quem deu o rosto para Deus?
Jesus. Jesus. Ele deu uma face para Deus. A Bíblia diz que Jesus, eu tenho que achar isso aqui, peraí. Colossenses capítulo 1. Deixa eu ver aqui. Colossenses 1. Verso 15. Vamos ver se é isso. Isso mesmo. Verso 14. Vamos lá. Vamos ler do 13. A Bíblia é tão boa que você começa a ler o versículo de cima e você fala, esse também. Aí você leu, vamos ler esse também. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é, olha isso aqui, a imagem do Deus invisível. A imagem do Deus invisível. A imagem do Deus invisível. Então, se Deus, sem estar sendo revelado em Jesus, Ele é invisível. Uma vez eu ouvi o Jânio César falar isso, eu achei tão incrível. Deus, quando se apresenta até um espelho d'água, até um espelho numa parede, Ele não tem face, porque Ele é o Deus invisível. Onde Deus encontra uma face, um corpo, uma imagem? Em Jesus. Em Jesus, irmão. Toda a criação, tudo pode ver Deus em imagem em Jesus. E a geração que sobe o monte do Senhor é a geração que procura, que persegue a sua face, que deseja a face de Jesus. Face fala de adoração, de comunhão, de intimidade, de relacionamento. Eu não quero parar nos estrondos do pé do monte, irmão. Eu não quero parar no fogo fumegante em volta do monte. Eu não quero parar na sarça que queima. Eu quero que tudo isso seja um convite para ir mais fundo, para conhecer Jesus. Eu oro hoje para que entremos num lugar de consciência de justiça. Olha, irmão, consciência de justiça é diferente de mente cauterizada pelo pecado, viu? Tem alguns que acham que estão numa consciência de justiça, mas vivem deliberadamente no pecado. Se você vive deliberadamente no pecado e está tranquilo, você deveria estar desesperado, procurando salvação. Por quê? Porque consciência de justiça é uma mente que foi livre da consciência dos velhos pecados, que não aceita acusação por aquilo que Jesus perdoou. Mas é uma mente que, ao pecar, se pecardes, como diz João, o sangue de Jesus é fiel e justo para te perdoar. Você vai arrepender-se, vai buscar Jesus. O santo, ele é alguém que, se ele se sujar, ele quer se lavar. Agora tem que tomar cuidado, porque tem muita gente confundindo consciência de justiça com mente cauterizada. Continua pecando deliberadamente e tranquilo, sem problema. Deus não tem problema com isso. Deus não tem problema com o meu pecado. Não, cuidado. Consciência de justiça é fruto de alguém que aceitou a graça de Deus. A graça que nos perdoa, nos justifica e, sobretudo, nos apodera para dizer não às amarras do pecado. Deu para entender, irmão? Agora, o que acontece aqui, que a maioria dos irmãos aqui amam a Deus,
buscam a santificação porque querem estar com Deus, amam a palavra, amam a lei de Deus, porque a graça de Deus opera na sua vida. Mas você vive, apesar de de estar numa vida rendida ao Senhor, você vive sendo acusado o tempo todo por aquilo que você fez ontem, um ano atrás, por aquilo que você nem fez, que o diabo diz que você quer fazer. Você precisa de uma consciência de justiça. Você precisa acreditar que o sangue de Jesus foi o suficiente para lavar você, meu irmão, e te dar direito a estar na presença de Deus. Davi, Moisés, todos os homens da velha aliança acreditavam que aquele animal que tinha o sangue derramado era o suficiente para pacificar o relacionamento deles com Deus, ao ponto de Davi viver uma vida onde não tinha Jesus e dizer para Golias: quem é você para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é você para vir contra mim, contra o povo de Deus, seu incircunciso? O que ele está dizendo? Circuncisão era o símbolo da aliança. Ele está dizendo: Golias, você não tem aliança com Deus, você não foi circuncidado. Davi acreditava mais do que um corte na pele era capaz de fazer ele amigo de Deus, do que nós, que temos mais do que um corte na pele, recebemos um novo coração, fomos justificados em Cristo Jesus. Até quando Davi vai ter mais ousadia para dizer para os inimigos: vocês vêm contra o Senhor? E o gigante não estava afrontando a Deus, não, dizendo: Deus é um lixo, seu Deus... Não, ele estava afrontando o povo de Israel. Só que Davi entendeu que quando afronta Israel, afronta Deus, porque eu tenho aliança com Deus. Então ele chega: ei, quem é você para afrontar o exército do Deus vivo? Você está vindo contra Deus, cara, porque eu sou amigo de Deus. Abraão, lá na velha aliança, chamado amigo de Deus. Abraão, que mentiu para preservar sua esposa. Abraão, que foi incrédulo e tentou acelerar a promessa com a escrava. Esse Abraão tinha mais consciência de que podia ser amigo de Deus apesar de... E eu não estou falando de vida deliberada no pecado. Apesar de ser amigo de Deus, do que nós, que temos o sangue de Jesus, que nos lava, que nos justifica. Talvez o apoderamento que você precisa contra o pecado está em aceitar, como eu disse semana passada, comer da presença, se achegar a Deus, se render. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Vamos lá, meu irmão. Você tem que aceitar aqui, nessa sua cabecinha, que a obra de Jesus foi perfeita, capaz de convidar os santos para estar no Monte Santo do Senhor, e capaz de fazer com que eles permaneçam lá, tendo suprimento de Deus. Se coloque de pé no seu lugar. Se você precisa sair de um lugar de uma vida deliberada no pecado, a primeira coisa que você precisa é entregar sua vida ao senhorio de Jesus, dizer: eu quero nascer de novo. Eu quero nascer de novo. Ou eu aceito a sua graça para me liberar, para me libertar dessa opressão. Agora, irmão, se você nasceu de novo, se você ama a Deus, se você é um santo de Deus, eu creio que você é, aceite a obra de Jesus, seja livre na sua mente, seja livre na sua mente. Quantas vezes o diabo não te tira da presença quando você peca, mas ele te tira da presença quando ele diz que você quer pecar,
quando Ele diz que você não é, aí você sai da presença e aí você peca. Muitas vezes o processo é esse na vida de um nascido de novo, de um justificado. Primeiro o diabo vence a batalha na sua mente. Você nem concebeu o pecado e você já está se sentindo um lixo, um pecador, por estar sendo tentado, por estar sendo acusado. E aí quando você começa a concordar com o que o diabo está dizendo, começa a receber aquela mentira que você estava pensando que talvez fosse verdade, mas agora ela é verdade, aí eu sou isso mesmo, então eu vou lá e vou pecar. Aí o diabo te arranca desse lugar. E esse é o exercício que ele vai fazendo, dia após dia, dia após dia. Em nome de Jesus, meu irmão, que entremos num lugar de devoção a Jesus, de uma profunda devoção a Jesus e rendição a Jesus, que nós não vamos querer mais outra coisa senão a face do Senhor. Ah, Jesus, 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 esse é o nome. Esse é o nome que merece toda adoração, todo louvor. Esse é o nome que está a nossa cura, esse é o nome que está a nossa salvação. Jesus, Jesus, Jesus. Seja livre na sua mente, meu irmão. Saia daqui, saia daqui. Perseguindo a palavra, meditando nela, repetindo quem você é em Jesus, quem você é, quem você é. Em nome de Jesus, deixa a obra que aconteceu no seu espírito acontecer na sua mente. Chega de aceitar as mentiras do diabo. O que está para nós depois desse vale de guerra, irmão? O que está para nós depois desse lugar de batalhas e batalhas? Sabe, esse lugar de profundo descanso que nós temos na adoração coletiva ou no seu quarto, quando você entra num lugar de adoração e que você percebe que você se conectou no descanso de Deus, que você fica, uau, que maravilha. Esse lugar é o lugar que deveríamos andar nele o tempo todo, irmãos. O tempo todo. De consciência de justiça. Seja livre de consciência de pecado, irmão. A gente tem muito mais consciência daquilo que nós fizemos do que aquilo que Deus fez, do que Jesus fez por nós. Eu oro por consciência de justiça, tomando a sua mente. Ah, Jesus. Salmo 91 diz algo tão lindo. Prometo que é a última coisa que eu quero ler hoje. Salmo 91. Verso 4. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o seu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Existe um lugar de descanso. Existe um lugar aonde as setas não nos alcançam. Existe um lugar aonde nós podemos andar debaixo das asas do Senhor, numa vida de cultura de adoração a Jesus, de uma mente pensando nas coisas do alto, como diz o apóstolo Paulo. Meu irmão, coisas do alto é o quê? Todo o evangelho se resume em quê? Em Jesus. Esse lugar, meu irmão, aonde você tem descanso nele, no bom pastor. O que está para nós depois do vale? O que está para uma igreja que vive escondida na adoração, na devoção a Jesus, uma igreja que adora Jesus, uma igreja que pensa em
Jesus, uma igreja descansando em Jesus. O que está, meu irmão? O que a gente pode criar? O que a gente pode ouvir? O que a gente pode discernir? Com uma mente livre. Alguns ainda tem que sair do lugar de parar de trabalhar com o diabo para alimentar a própria mente errado. Tem gente querendo ter a mente livre, mas a porta da sua mente são os seus olhos e seus ouvidos. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Tem gente que está no nível ainda de parar de alimentar a mente com aquilo que trabalha para o diabo. Não faz sentido você querer ser livre, irmão, de coisas no culto que você na segunda-feira coloca diante dos seus olhos. Sem você assistir pornografia, o diabo já busca uma tentação a seu respeito, uma seta na sua direção, mesmo que você não consuma. O mundo está o tempo todo tentando te ministrar essas coisas. Aí você vai ficar assistindo. Alguns estão nesse nível, outros já saíram desse nível, pararam de semear na carne. A Bíblia diz que quem semeia na carne, colhe na carne. Outros já começaram a aprender a semear nas coisas espirituais. Aleluia. Então naquele lugar que eu falei, sabe, em batalhas, em guerras. Mas Deus está nos convidando a entrar no próximo nível, meu irmão. Vamos lutar essa batalha para vencê-la de uma vez por todas. Vamos entrar num lugar de descanso em Deus. O próximo nível é uma mente que não passa o dia quase que todo brigando com as acusações do diabo. É uma mente que quando o diabo diz, entra no ouvido e sai no outro, porque ninguém dá crédito para algo que sabe que é mentira. Você não gasta tempo com aquilo que você sabe que é mentira. Você só segue a sua vida. Se sai uma matéria e você está vendo claramente que isso é mó mentira, você não vai pesquisar na internet, você já sabe. Você não vai passar tempo pensando naquilo, você já sabe. Você segue. Esse é o nível que nós vamos arrancar a igreja desse lugar e entrar no próximo. No nível de uma igreja que está escondida no Senhor, que está guardada no Senhor, que está no Monte Santo do Senhor, que está contemplando a face do Senhor. Numa igreja que está escondida debaixo das asas do Altíssimo, do Salmo 91, aonde as setas do diabo nem conseguem alcançar. A nossa história precisa ser uma história parecida com a de Jesus. A maior parte do tempo Ele está curando, Ele está libertando, Ele está pregando coisas altas, Ele está trazendo revelações. A maior parte do tempo Ele está pensando nas coisas do alto, Ele está desfazendo as obras do diabo. Em algum momento Ele tem que travar uma batalha com o diabo, mas logo no final os anjos o servem e Ele volta de novo a ouvir o Pai para saber qual que é o próximo morto que Ele vai ressuscitar, quem que Ele vai curar, o que que o Pai está fazendo agora, eu quero fazer. Vamos entrar nesse lugar, irmão. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, o consolo, o poder, a personalidade do Espírito Santo sejam em vocês e através de vocês hoje e sempre. Vão e tenham uma semana sendo profundamente e intensamente amados por Deus. Vão, transformem o mundo e reinem vida.